bem então, pessoal. Resolvi fazer a gravação aí da explicação, né, da prova que vocês fizeram. E também para ajudar aí, para preparar quem porventura precisar fazer recuperação. A questão número 1 era tranquilo, tá? Pedia pra gente, né, analisando uma taxa mínima de atratividade de 5% ao ano. Então, para fazer análise das possibilidades de investimento A e B, e através do método do valor presente líquido. Eu coloquei aqui do lado, mas a alternativa A e a alternativa B. A alternativa A era um investimento inicial de 400 mil, uma vida útil de 7 anos, um valor residual de 100 mil, despesas anuais de 100 mil e receitas de 300. Então aí a gente tinha uma receita líquida de 200 mil. Então, valor presente líquido 5%, né? Então são menos 400 mil, mais os 200 mil dado A achar P, porque A é uma série uniforme, 5% e são 7 pagamentos, 7 parcelas, desculpa, de recebimento. E lá no final tem um valor residual de 100 mil, que é um valor futuro, então é um dado F achar P, também 5% no momento 7. Então, a questão A, nós temos um valor positivo de 828.342,81. Questão B, 400 mil de investimento, também 7 anos, um valor residual de 200 mil e uma receita de 200 mil. Então, você vai investir aí, né, menos 400 mil. A parte do dado A, achar P, está replicado, é o mesmo valor. O único cálculo que você precisava fazer é da última, do valor residual. Então aqui era 100 mil, deu 71,068 e aqui é 200 mil, 142, deu o dobro. Tranquilo, né? Valor presente em B, 889.410 e a melhor proposta é a B, que é a que dá maior valor presente líquido. Questão número 2. Então aqui mudou um pouquinho, né? Tinha 4 e 8 anos. Entre 4 e 8 anos nós temos que fazer aí o mínimo múltiplo comum, né? Então nós precisamos replicar, tá? Porque o que ele está dizendo aqui, ó? Supor que haja repetição. Tranquilo, tá? Supor que haja repetição. Então nós vamos ter um fluxo de caixa, onde nós investimos 300 mil. Temos aí um custo anual de 5 mil. E aqui na ponta um valor residual de 30 mil. Então esse é a primeira parte aí do fluxo de caixa. Aqui, ó, primeira parte do fluxo de caixa, tá? Os 300 mil de investimento, 5 mil, que é o custo, e os 30 mil, que é o valor residual. Como é para mim supor que haja repetição, e se eu não fizer isso, eu não consigo comparar, porque cada um dos meus investimentos aí tem um prazo de vida diferente, né? Então eu executo novamente. Então eu tenho que fazer tudo bem certinho. Aí eu tenho que aplicar de novo 300 mil, vou ter aqui os 5 mil de custo e vou ter lá o meu valor final de 30 mil, tá? O valor residual. Aí tá tranquilo, né? Então quem é quem aqui? Bom, menos 300 mil do valor inicial. Eu já acabei pulando aqui. Aí tu tem os teus 5 mil, que é um valor que você investe todo mês. Você vai fazer isso durante 8 eventos, durante 8 vezes ou durante 8 anos, que é o que ele está falando aqui, a taxa de 5% ao ano. Então aí dado a achar P, já cuspi aqui o valor, 32.316,06. Nesse momento aqui, ó, nesse instante 2, o que vai acontecer?
você vai receber 30 mil e vai desembolsar 300 mil. Então, o que vai acontecer mesmo nesse momento? Vai sair do teu bolso somente 270. Então, você tem 270 mil, dado F, né, achar P, no momento 4. Já esse cálculo dá esse valor aqui. Eu vou deixar escrito aqui embaixo, que é porque se alguém se perder. Então, de onde é que saiu isso aqui? Nós temos os 300 menos os 30. Então, isso vai dar aqui 270 mil, dado F, achar P. E aí, cuida, tá? É o 5%, sem problema, só que é no momento 4, tá? Porque ele tá aqui. Lá na frente, nós temos de novo, né? Os 30 mil, que é do valor residual. Então, os 30 mil é um valor futuro. Então, 30 mil é dado F, achar P, e aí, aplicando, nós temos 20 mil. 305, aplicando a fórmula. Então, esse cálculo aqui vai te dar menos 534.140. Então, em A, nós temos essa resposta. Em B, cara, em B, eu vou sempre te dando umas dicas aqui, umas ajudas, tá? Ó, em A, o custo era 5 mil. Em B, o custo é 10 mil. O que está acontecendo? Os menos. Aqui nós temos uma dica. Ó. O início tá menos 400 mil, que está lá, que é o valor inicial. Só que aqui era 5, aqui é 10. Cara, então se tu achou 32 aqui em cima, aqui embaixo é 64. Tá tudo certo, você mesmo já pode ir se conferindo. E aqui simplesmente tem os 50 mil lá no final, que é o valor residual, né, que é um dado F achar P, aqui é um dado A achar P. Então aqui nós temos aí os menos 430, 790. Eu não sei se no gabarito de vocês estava escrito lá isso, menos aqui na frente, ó, talvez não estivesse. Tá? Então a melhor proposta aqui é a B, porque ela é que tem o menor custo de investimento, desculpa, o menor custo como um todo. Então essa é a mais interessante, é a mais viável para nós. Letra B. Letra 3. A letra 3 eu fiz um cálculo aí tentando ser um tanto mais simples possível, né? Só que a gente pede para vocês a taxa interna de retorno. Então tá lá. E também era uma questão muito similar àquela que a gente falou em aula. Eu até falei para vocês na aula, né? Para vocês prestarem bastante atenção. E aqui é basicamente o mesmo fluxo de caixa que a gente tinha lá naquele nosso estudos independentes. Então tem aqui que uma pessoa está querendo vender um carro por 40 mil à vista ou nas seguintes condições: uma entrada de 8 mil, mais 12 parcelas mensais de 3 mil, mais duas prestações semestrais. Então a primeira aos 6 meses e a segunda aos 12 de 3 mil. Essa parte aqui era muito semelhante, eu só troquei os números daquela das questões dos estudos independentes lá que vocês tinham. Então, é 40 mil que a pessoa está vendendo o carro, vai receber 8, né, de entrada. Quem for comprar dele, né, vai ficar devendo, então, 32 mil e vai ter que pagar para poder quitar o carro e com a pessoa, tá? 3 mil de parcela, no instante 6 aqui 3 mil e no instante 3 mil. Qual era a pergunta, tá? A mesma lá do estudos independentes. Então, sabendo que a pessoa trabalha com uma TMA de 4%, que é para você ter um start aí do teu cálculo, pergunta-se, qual é a taxa de juros que está sendo considerada na segunda proposta? Quem é a segunda proposta, professor? A segunda proposta é essa de vender a prazo, porque vender à vista não se tem taxa nenhuma, né? Então, qual é a taxa de retorno desse rapaz aí? Vamos montando o nosso fluxo de caixa lá. A pessoa que comprar dele vai, então, ficar devendo 32 mil. Tem a parcela de 3 mil, são 12 parcelas. No momento 6 tem 3 mil, e aqui já esse 3 mil é bom
né, que a gente já vai identificando que é um valor futuro. Então aqui é um dado F achar P. E lá no final, outra parcela de 3.000, reforço ou pagamento final, também é um dado F achar P. Vamos montar aqui embaixo. Ó. Tenho 3.000, que a pessoa está financiando, por isso que é positivo. Depois, os 3.000, que é um dado A achar P, com 5%, desculpa, TMA de 4%, 28.155. Depois, os 3.000 no momento 6 é um dado F achar P, da 2.370. E aqui no final, no instante 12, também os 3.000 é uma parcela, é um dado F achar P. Então, nesse caso, nós encontramos aí 4%. Num VPL de 4%, nós encontramos menos 399,95. Como aqui é um caso que uma pessoa está pegando ou fazendo, né, um financiamento, então a gente tem que ajustar a nossa taxa, a gente aumenta a taxa, porque lembra lá que nós queremos achar 2 pontos, né, um negativo e um positivo. Então aqui no meu gabarito eu trabalhei com 5, se você trabalhou com 4,5 também não tem problema. Então 5% a mesma história, tá? É só repetir todo mundo e o teu dado a achar P, tu vai trabalhar com 5%, dado F, achar P 5% e dado F, achar P 5%. Então você tem um valor positivo de menos 399,95 com 4% e com 5% tu tem um valor de 1.501. Aí é só interpolar e chegamos lá na nossa resposta que o nosso x era 4,21. Então é bem tranquilo assim, eu acho, tá? Tentei fazer essa questão com a TIR, né, a mais reduzida aí possível. Questão número 4, também é um fluxo de caixa conhecido nosso aí, de aula, de exercícios. Ele está pedindo aqui para nós, ó, sabendo-se que um investidor trabalha com uma taxa mínima de atratividade de 5% ao ano, analise o fluxo de caixa baixa e simplesmente calcule o VPL. Bem suave, bem tranquilo, né? Então você vai investir 5.000, vai ter 1.500 no primeiro período, 1.700 no segundo, 2.000 no terceiro, 2.100 no quarto e 1.900 no quinto. Quem são esses caras todos aqui? Todos eles são um dado F achar P, dado F achar P, dado F achar P. Então, dado F achar P no momento 1, no momento 2, 3, e aqui, olha, vejo aqui, ó, o momento 3 e o momento 4 replicou os valores, eu não fiz de propósito, tá? Acho que é em função da porcentagem. E o último momento lá, 1.488, então o valor total, né, o presente líquido, 2.914. Questão 5. Questão 5 também a gente conversou bastante em aula, eu chamei a atenção de vocês para que vocês cuidassem estes valores aqui. Então, ó, considere o projeto de investimento com o diagrama a seguir e avalie aí o projeto de investimento através do VPL, considerando uma taxa de 1% ao mês. E informe em qual mês o valor será 100% recuperado. Então, qual é a jogada aqui? No momento 0, o que eu tenho? Menos 2.000 que eu investi. Depois, no momento 1, eu tenho menos 1.000 ou menos 1.000. Depois eu tenho valores positivos, mais 600, mais 600, mais 600 e mais 2.000. Aí qual é a jogada? Aqui ficou faltando, ó. Vamos acertar aqui porque vai bugar a cabeça da galera aí. Ó, aqui é menos 2.000, tá? No gabarito lá talvez não esteja os menos 2.000, você acerta. Por isso que eu estou fazendo esse vídeo aqui para a gente melhorar. Então, menos 2.000. Aí o que vai acontecer? Quem é esses 990? Os 990 é um valor futuro dado F achar P, com 1%, tá? Tudo isso aqui é sempre valor futuro. Lembra que a gente fez em aula. Bom, os 600 no instante 2, no instante 3 e no instante 4, todos eles sendo sempre considerado um dado F achar P. Se você fez de outro jeito, desde que chegou nos mesmos valores, está tranquilo. E lá no instante 5, os 2.000, com 1%. O que vai acontecer para o lado de cá?
Então, o que que eu tenho? No instante zero, que eu tenho menos 2.000, no instante um menos 990, então, menos 2.000 mais menos 990 dá menos 2.990. Não entrou nada no fluxo de caixa do cara, tá bem suave, dá para ver daqui que vão ser negativos mesmo. Aí depois, no momento 2, o que vai acontecer? Vai chegar o valor de 600 mil que você atualizou, então, dado F, achar P. Então, menos 2.990 mais 588, o fluxo de caixa já ficou menos negativo, né? O bolso da pessoa ficou menos negativo, então está com menos 2.401. Depois vai entrar mais 582, ainda continua negativo, 1.819. Depois vai entrar mais 576, ainda continua negativo, 1.242. Depois vai entrar mais 1.900, aí sim que ficará o que ficou positivo. Então, qual é o valor presente líquido? É 659,96. E quando é que vai ser recuperado o meu capital? 100%, então, lá no quinto período. Beleza? Espera aí, vamos voltar para cá. Professor, o que que eu faço da minha vida? O que que eu estudo? Professor, tu não postou as notas ainda? Não. Estou esperando as provas chegarem aqui, até fui procurar elas. E eu acredito que essas provas só vou conseguir postar as notas na segunda-feira, tá? Mas por que que eu estou me adiantando? Porque eu falei para vocês tirarem fotos lá das provas de vocês. Compartilhei o gabarito aí com vocês, expliquei um pouco aí de uma forma mais rápida, mas aqui está gravado, tu pode ver de novo, qualquer coisa me chama lá, e-mail, WhatsApp, qualquer coisa, que a gente vai tentando te ajudar. Eh, mas justamente você já tem agora uma base, já sabe se vai ter que fazer exame ou não, um- pelo gabarito e pelas fotos, e você já sabe o que que você acertou e o que que você não acertou lá na sua prova, você já tem aí uma prévia informação. Lógico que só vai ter 100% de certeza depois que chegar aqui e eu postar as tuas notas, tá? Então, o que que eu faço, professor? Cara, lembra lá da primeira prova. E aí lá nós tínhamos, a gente teve um questionário, que é esse que está aqui. Vocês me responderam esse questionário. E de novo, com base nesse questionário aqui, a partir daqui a gente já começou a conversar aí com fluxo de caixa e você sim, a partir dessa informação toda, você conseguiu entender e se preparar e essa lista aqui ajudou muito na tua primeira avaliação. A segunda lista, a mesma coisa, você fez lá, respondeu tudo, me mandou aqui, tem as respostinhas, tá? Para você ir sabendo se tu estava no caminho certo ou não. Tu fez lá, me entregou, bem tranquilo. E aí nós tivemos a primeira avaliação. Então, se você pegar a primeira lista dos estudos independentes e a segunda, mais essa primeira avaliação aqui, a gente já comentou isso em aula, a gente corrigiu, você tem as respostas lá dela, inclusive. Tu vai ver que a primeira avaliação, eu simplesmente peguei as listas e fiz essa avaliação aí contigo. Então, o que que eu estudo para a prova, professor? Cara, estuda a primeira lista, a segunda lista, a primeira prova. E depois, o que que eu faço? Você vai estudar a segunda prova, ah, e a segunda prova que é o que a gente acabou de corrigir, e tu tem lá o gabarito, e vai estudar os estudos independentes. Olha aqui os estudos independentes, ó, a primeira questão, similar ao que a gente tinha lá no nosso, que a gente fez lá no nosso, na nossa prova. A questão número 3, eu não inventei confusão, não fiz coisa aí para te complicar. Tu viu que eu só pedi o valor presente líquido, pedi uma TIR e o resto tudo valor presente líquido, porque achava que era um pouco mais tranquilo aí a tua vida. Olha só, aqui a questão número 1, pedi valor presente líquido. Questão número 2, valor presente líquido, sempre supondo que acontecesse repetição. Questão número 3 era só você ah, interpretar e montar o fluxo de caixa. Questão número 4, também valor presente líquido. E a última aqui, um payback com valor presente líquido. Então, realmente a ideia foi não complicar a vida de vocês. Não coloquei isso aqui, não fiquei enchendo o saco com TIR. Olha aqui,
Olha aí, que bonito, ó. Tá aí ele, ó. Aqui, de novo, ó. A gente só ajustei lá, só mudei a porcentagemzinha aqui, que aqui tava 10%. Coloquei 5%. E aqui, então o que a gente acabou de ver na prova. Deixa eu achar onde é que ela tá. Espera aí só um pouquinho. Aqui, ó. É o que tá. Isso aí é o que tá aqui, ó. Então a questão número 3 da prova era similar à questão número 6, tá? Só que aqui o cara tava. O fluxo de caixa tava como a pessoa tivesse. Ao contrário, ela estivesse vendendo, né? E ali eu desenhei na prova que ela estava pagando. Professor, mas eu fiz ao contrário. Também está certo. Não tem problema nenhum. Desde que você chegou no mesmo valor, o professor vai considerar sem problema. Então, essa questão aqui era praticamente a mesma. Ó. Uma pessoa pretende vender um carro por 20 mil à vista ou a prazo. E por aí foi. E aí acabamos, simplesmente acabei mudando lá os valores de novo. Se tu fez para cima o teu fluxo de caixa, tá certo, o professor vai aceitar sem a menor confusão. Porque o que importa é o que interessa, que é qual é a TIR, tá? Questão 7. De boa, né? Essa aqui era para você praticar mesmo, lá. E é isso aí. Foi só alegria o nosso, os nossos trabalhos, né? Tanto do primeiro quanto do segundo e as provas. Então vocês estão vendo que tudo aquilo que estava na lista caiu nas provas. E o que que eu faço agora, professor? Cara, refaz e entende tudo aquilo tudo aquilo que teve na primeira atividade independente, na segunda atividade independente, na primeira prova, na segunda atividade independente e na segunda prova. Beleza, mas tem que entender o fluxo de caixa, entender quem é P, entender quem é F, entender quem é A, quem é P. De novo, desenhe os fluxos de caixa. Ah, prestem atenção no, 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 nas fórmulas e que a gente entrega junto na prova para você, interpretando isso sempre de acordo com o fluxo de caixa, que vai ser só alegria. Professor, eu preciso. Volta aqui. Eu preciso estudar essas coisas. Taxa efetiva, taxa nominal. Cara, a dica está aqui. Primeiro questionário, segundo questionário, primeira avaliação. Está aqui o resumo. É só tudo o que cai na prova está estudos independentes 1, estudos independentes 2, primeira avaliação. Depois, estudos independentes 2 e a última avaliação. A gente acabou de fazer aqui a correção. Os estudos independentes vocês estudaram, me entregaram, tá? Então vale a pena revisar tudo isso. Quem, né, porventura aí precisar fazer uma recuperação, tá? Qualquer coisa me chama lá por e-mail ou por WhatsApp que eu vou respondendo. Beleza? Então, galera, um abraço.